Olá, meus futuros aprovados, exatamente, né? Todos vocês já estão aprovados. Obrigado por ter escolhido o Cuca para orientar vocês. Lembrando que esse é um projeto de orientação para concursos públicos geral, né? Teremos outras disciplinas, mas o básico mesmo que o Cuca quer é língua portuguesa. Por quê? Sempre traz um probleminha, né? E você, tendo uma boa língua portuguesa, você pode ter uma boa redação, pode ter uma boa questão discursiva, pode interpretar melhor a questão de direito. Então, nós vamos massificar um pouco a língua portuguesa, tá? Esse é o nosso quarto encontro. E o encontro de hoje é tipologia textual. Por que nós vamos estudar as diferentes tipologias? Qual a prova que não tem tipologia textual? Fale para mim. Todas elas têm. Então, a tipologia textual ela é responsável em reconhecer o texto que você está lendo. Não é muito fácil, mas também não é tão complicado assim. Por quê? Muita gente tem uma noção ainda um pouco errada de textos, né? Só para você ter uma ideia, senhores, as pessoas dizem que texto tem começo, meio e fim. Eu não entendo isso, né? Todo texto tem começo, meio e fim. Gente, se todo texto tivesse começo, meio e fim, não existiria tipologia textual. Porque os tipos de texto são caracterizados por dois tópicos muito importantes. Primeiro deles, o objetivo. Qual é o objetivo que você tem quando escreve texto X? E a estrutura, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu comprei um carro. Eu quero dizer para vocês como é que ele é. Todos os detalhes, cor, modelo. Que tipo de texto eu vou fazer? Eu vou fazer um texto descritivo. Muito bem. Senhores, eu quero informar para vocês como será o tempo amanhã. Amanhã o tempo estará instável com sujeito a pancada de chuva pela parte da tarde. Qual foi a minha função? Informar o tempo amanhã. Então, que tipo de texto eu vou criar? Texto informativo. Então, a tipologia textual ela depende muito do objetivo que você tem para fazer esse texto. Tá bom? Então, hoje nós vamos entrar nesse mundo das tipologias que são tantas mentiras, são 5 apenas. Tela. Então, nossas orientações de hoje são para... Isso, olha aí. Tipologias textual, que é uma questão morna, mas não é uma questão para você brincar, tá? Os tipos textuais, eles representam mais de 3% de sua prova. Então, sempre haverá uma questão de tipologia textual, hein? Cuidado. Tela. Então, esse é o assunto de hoje. As tipologias textuais são classificadas em 5 grupos. Quais são? Narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos e injuntivos. Aí, volta para mim. Dependendo da banca, elas têm suas predileções, tá? Vou dar um exemplo para vocês. CESP. CESP adora textos informativos. Você sempre vai encontrar. Todo mundo fala que CESP é isso, CESP é aquilo. CESP é uma das melhores bancas que nós temos. Uma das melhores bancas que temos. Porém, né, muitas pessoas falam mal de CESP por não entender. CESP é uma banca muito agradável, né, é uma banca fácil de resolver. Olha aqui, ó. Você é azul? Não. Então pronto, já acertou a questão. O problema é que você passou 11 anos em uma escola resolvendo questões de múltipla escolha, quando pega certo e errado, né? E os textos de CESP são textos super agradáveis, são tirados de blogs, são tirados de sites, revistas populares, então é bem fácil ler. Já a VUNESP, ela tem um grande número de textos, ela gosta de trabalhar com textos narrativos tirados da literatura, textos informativos tirados dos meios de comunicação de São Paulo, como Gazeta de São Paulo, Folha de São Paulo. Então, é assim que funciona. As bancas têm suas predileções. FCC, Fundação Carlos Chagas. Aí já são textos mais pesados, né? São textos tirados de periódicos, de relatórios, de revistas que não têm uma circulação muito grande pelas bancas, como é o caso da Sênior. Então, são textos assim um pouco mais apurados, tá? Por isso que é importante você conhecer as bancas para que você possa saber, concentrar mais no texto que ela cobra, tá bom? Agora vamos ver de um por um desses textos? Vamos lá, e tem um exercício final. Então, vamos ver qual é o primeiro que eu escolhi. O primeiro foi o texto narrativo. O que o texto narrativo faz? Olha as características deles, né? São fatos, são ações que são relatadas por um narrador. Uma sequência cronológica deve estar presente nesse texto, porque a história é assim. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. E esse narrador, ele pode ou não participar
da história, tá? Então, eu tenho que ter personagens, que são os principais, que são os personagens protagonistas, que aparecem com maior frequência, e os personagens secundários, que são os personagens coadjuvantes, que não interferem muito na história, não provocam modificação na história. A marcação do tempo. Gente, essa é a característica principal, preciso que vocês concentrem nisso, tá? Ordem cronológica, através de datas, de momentos históricos, de tempo individual de cada personagem, que nós chamamos de tempo psicológico. O que é o tempo psicológico, Edson? Era uma vez, certo dia. E a indicação de um espaço é importante também, né? Que pode ser imaginário ou psicológico, né? Desculpa, gente, que pode ser real ou imaginário, perdão, ou psicológico, que está na mente, né, de cada um. A pessoa cria, né? Volta para mim, filha. Então, essa é a principal característica do texto narrativo. O texto narrativo sempre terá uma ordem cronológica. Acordei às 5 da manhã, tomei um banho, troquei minhas roupas, tomei café, li meus jornais, saí para o trabalho. Viu a cronologia como foi? Era uma vez 3 porquinhos que moravam numa floresta. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha. O segundo porquinho construiu... Viu a ordem cronológica como está acontecendo? Então é importante você ter isso, tá? Esse é o texto narrativo. São bancas que gostam muito de narrações. FGV, VUNESP, SESC Gran Rio. São bancas que gostam de textos narrativos. CESP não é muito chegado. Seria uma estatística mais ou menos como essa. A cada 30 provas CESP, uma ele traz um texto narrativo. Não é um texto muito frequente para esta banca, tá? Muito bem. Vamos à outra tela com os textos descritivos. Temos aí uma característica especial para eles. O texto descritivo tem a função de descrever algo ou alguém de forma objetiva ou subjetiva. Então, vai realizar um retrato verbal. Cuidado, tá, senhores? Vocês têm uma mania de falar retrato falado. Retrato não fala. Diretora, só já conversou com o seu retrato? Não. Né? Eu tenho vontade de conversar com o meu, porque o da carteira de identidade, da carteira de motorista, são os piores retratos que a gente tira, né? Tu já viu? Né? Meu Deus, você parece um dragão, né? Que a gente fica, né? Se São Jorge viesse à terra, levava-me. Mas vamos lá. Então, não é um retrato falado, é um retrato verbal. Vai valorizar detalhes. Por que, Edson? Porque eu tenho que concretizar quem eu estou descrevendo. Ó, eu vou descrever um professor que vocês conhecem. Olha, ele é alto, magro, moreno. Você jamais vai saber quem é, porque eu não valorizei detalhes. Utiliza muitos adjetivos, né, para descrever esse objeto. Usa verbo de ligação, né, para demonstrar o objeto descrito, né? E a presença de verbos do pretérito imperfeito e no presente do indicativo. Volta para mim. Por que o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito é uma ação inacabada. Essa é a diferença do perfeito para o imperfeito. O perfeito, a ação acabou. Acordei às 5 da manhã. Estou dormindo? Não, acabou. Já o pretérito imperfeito é uma ação, ó, cortada, interrompida. Eu estava cozinhando quando você chegou. O que foi que eu fiz? Parei para atender você. Mas isso quer dizer que nós somos inacabados? Sim, somos, né? Você imagina, olha, eu quero aí você que está me assistindo agora. Como você estará daqui a 30 anos, né? Então, olha aí, nós não somos acabados, tá? Ela era uma linda mulher, tinha cabelos longos, lisos, negros, olhos expressivos, pele delicada, né? Ela tinha um olhar encantador, viu? Então, sempre o pretérito imperfeito. Qual a outra característica, diretora? Além do pretérito imperfeito e do presente do indicativo, por que o presente do indicativo, Edson? Para trazer a descrição mais próxima, né? Eu vou também recorrer a metáforas e a comparações, tá bom? Então, o que são metáforas? Metáforas são comparações, só que são comparações abreviadas. Na comparação, eu tenho mais que, menos que, tal que. Na metáfora, eu não tenho isso, tá? Então, são... Por que essas metáforas? Olha, porque eu vou dizer, você é uma gata, olha aí. Isso é uma metáfora. Você é linda como o sol, uma comparação. Então, sempre que você usar figuras de linguagem, né, você está expressando uma ideia de forma conotativa, de forma imaginária, tá bom? Qual é o próximo texto? Vamos ver? O texto dissertativo, né? Volta para mim primeiro. Né? O texto dissertativo, senhores, é um texto que assusta muitas pessoas porque vocês foram aterrorizados no vestibular, né?
Os professores metiam medo em vocês, né? Só que a dissertação é um dos textos mais fáceis que nós temos, tanto para ler quanto para escrever. O que é um texto dissertativo? Aquele que expõe uma ideia. E você passa a vida toda dissertando. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você está dissertando. Como assim, Edson? Você já acorda reclamando. Ai, eu tenho que trabalhar. Ai, eu tenho que ir para o Cuca hoje. Ai, eu tenho que estudar hoje, estou com tanta preguiça. E vai dormir reclamando. Ai, hoje eu estou tão cansado. Vamos primeiro para o trabalho, para o Cuca, né? Você sai para o trabalho, para o Cuca, reclama. Ah, a gasolina está tão cara. Se tivesse no poder público, não reclamava. Ah, a passagem do ônibus está tão cara, quem mandou ser pobre? Se estivesse no poder público, já não estava mais pegando ônibus, já estava dirigindo o nosso Honda Civic. Adoro o Honda Civic, tá? Então, olha, já estava dirigindo. Então, você acorda dissertando e dorme dissertando. Quais as características desse texto? Vamos ver. Primeiro, é um texto que deve ser escrito de forma impessoal, ou seja, na terceira pessoa, tá? E aí eu vou ter a presença de opiniões, juízos de valor, focos, de formação. A minha opinião é que vale. Mas é um texto que exige norma culta, porque é através da norma culta que eu consigo transmitir o maior número de ideias com o menor número de palavras. Aí eu vou recorrer à coerência. O que é coerência? Lógica. Quando você manda um WhatsApp para uma colega sua ou um amigo seu, eles entendem o que você escreve? Ótimo, então você é coerente. Aí eu vou ter uma linguagem culta, eu vou ter uma coerência perfeita e uma coesão, que é a ligação entre essas ideias para formar uma argumentação. Olha, ainda tem aí a argumentação lógica, bem conectada com elementos coesivos, com preposições, conjunções, pontuações. Vou utilizar dados, exemplos, por isso que eu preciso de muita leitura. O texto dissertativo, ele pede leitura, eu preciso ler. O que você leu hoje? Teu concorrente acordou 5 minutos mais cedo para ler, hein? Olha lá. Muitas vezes os alunos chegam comigo e dizem, Edson, eu não sei fazer redação. Oh, eu nem olho mais para esse aluno. Sabia disso, diretora? Se você chegar comigo e disser, Edson, eu não sei fazer redação, eu nem olho mais para ti. Porque todo mundo sabe fazer redação. O que falta? Muitas vezes falta o conteúdo. Você sabe falar sobre determinado assunto? Preste atenção. Tá? Se eu abrir aqui uma mesa redonda, aqui, né, virtual, colocar 6 pessoas aí, uma é você que eu vou colocar. Tá? E de repente a gente vai debater sobre um assunto. E eu quero debater sobre discriminação, discriminação de mulheres na política. Discriminação de mulheres na política. Será que você ia ter um bom diálogo comigo? Ou ia escrever uma boa redação? E se o tema fosse multiculturas? A importância de multiculturas para a formação do jovem brasileiro. Conseguia, diretora, fazer uma redação com esse tema? Tá vendo como a gente é, né? Então, muitas vezes a gente sabe tantos assuntos, você é uma mulher tão inteligente, né? Mas às vezes a gente esbarra com o assunto, né? Para você ver, né? Você sabia, diretora, que eu fui reprovado no meu primeiro mestrado? Fui reprovado, só passei no terceiro, não tenho nem vergonha de falar. Meu primeiro mestrado, porque a gente faz uma redação, né? Você sabe disso? Para fazer mestrado, a gente faz uma redação de 60 linhas. E a minha era embasada num livro chamado Mito Moderno da Natureza Inventada. Aí eu fiz a redação, mas não passei. Então não tenho nem vergonha de dizer, gente. Olha, tá vendo só? A vida da gente é isso. Fiz o segundo, não passei, passei no terceiro. Olha só, tá vendo? Tudo no tempo de Deus. Olha como é interessante, né? Quer dizer que se eu tivesse feito antes, eu não estaria preparado psicologicamente para fazer, né? Ele me deu o tempo certo. Aí está o que você deve fazer, tá? Leia bastante. Vamos ver outra característica desse texto, diretora? Olha só, por isso que eu quero explicações bem fundamentadas de outros autores, que nós vamos usar isso como base. Nós chamamos isso de argumento por autoridade, exemplos, defesa de um tema com mais propriedade, ou então citação, algumas vezes é chamado de citação, tá? E o próximo texto, qual é, diretora? É o texto informativo, né? Que também é chamado de expositivo, tá? Só que assim, senhores,
Hoje as bancas estão preferindo chamar texto informativo, mas olha, melhor você deixar os dois nomes. Os textos expositivos, né, são textos que apenas informam, sem opinião do autor. Aqui você não pode dar uma opinião, é impossível isso, você só vai informar. E a linguagem tem que ser clara, direta e às vezes até obedecendo a princípios do futurismo, como a baixa sintaxe, né? Você não precisa ter um texto de alto nível para passar uma informação. Você pode ver que aqui no Amazonas, Manaus, nós temos um jornal chamado 10 Minutos, que muitas pessoas reclamam. Eu digo assim, tá, gente, porque esse vídeo ele percorre o Brasil todo, tá? Então, nós que somos aqui de Manaus, Amazonas, temos um jornal chamado 10 Minutos. Por que ele é chamado de 10 Minutos? Porque ele foi feito para você ler em 10 minutos. Por isso, ele obedece a esse princípio do futurismo, que foi criado por Marinetti em 1913, na Itália. O que ele dizia? Abaixo a sintaxe. Então, em um texto informativo, eu não preciso ter regência, concordância, crase, não precisa. Eu preciso apenas passar uma informação para vocês, tá? Por isso que às vezes vocês dizem, o jornal 50 centavos, que agora é R$1, né? O jornal R$1 é cheio de erros. Não, ele não é cheio de erros, ele cumpre o objetivo dele. Qual é? Passar uma informação, tá bom? Mais características quais são, diretora? Produções textuais informativas, mas bem objetivas, tá? Diga o que tem que ser dito, não encha linguiça. Vou usar informações, dados, referências, comparações para expor o tema que eu tenho, recorrendo sempre à conceituação e à definição para explicar os temas, tá bom? E vamos usar comparações e enumerações para facilitar o entendimento de quem está lendo, né? Ele é o texto predileto dos meios de comunicação, tanto do jornalismo ou do telejornalismo, tá bom? É uma forma muito eficiente para você passar uma informação. E o último é o injuntivo. Que texto é esse, gente? O texto injuntivo é o texto da publicidade e propaganda. A característica principal desse texto são verbos no imperativo. Então, eles estão visando instruir, ensinar, orientar você a fazer algo. O foco mesmo é a explicação, tá? O foco é a explicação. São textos objetivos, sem espaço para múltiplas interpretações. Então, temos a propaganda. Compre, compre, compre batom. Vem pra caixa você também, vem, beba água. Aí, tá vendo só? Então, senhores, são textos que passam para nós a persuasão, tá? Então, são textos persuasivos. São textos de publicidade, propaganda, receita de bolo, receita médica, tá bom? E agora, o que nós temos, diretora? Tela. Isso. Pronto para um desafio com Edson, diretora? Vamos ver. Tem alguns textos aí, eu quero que tu acerte, quero que tu responda, eu quero ver quantos tu vai acertar, tá bom? Olha essa, diretora. Mulheres são seres estranhos, concorda comigo? Não, só sim, olha só. Mulheres são seres estranhos. Ontem a minha estava estranhamente muito carinhosa, mas quando viu a minha toalha molhada em cima da cama, virou um bicho. Veja você, não faz o menor sentido discutirmos por coisas tão pequenas. Nosso tempo é curto, amanhã podemos estar mortos, não é mesmo? Olha, meninas, tá? Não discutam por toalha molhada em cima da cama, tá? Deixa o maridão lá. Mas que tipo de texto é esse, né? Mulheres são seres estranhos. Ontem a minha estava extremamente carinhosa, mas quando viu a toalha molhada em cima da cama, virou bicho. Amanhã podemos estar mortos, não é mesmo? Para que discutir? Que texto é esse, hein? Eu estou expressando uma opinião. Mulheres são seres estranhos. Ontem ela estava tão bem, mas depois mudou, né, o comportamento. Então, que tipo de texto é esse? Dissertativo. Temos aí um texto dissertativo. Próximo. Aspirina contém a substância ativa ácido aceticílico do grupo de substâncias anti-inflamatórias não esteroides, que inibe a formação excessiva de substâncias mensageiras da dor. A aspirina é indicada para alívio de dores de intensidade leve e moderada, como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, etc. Não tome aspirina se tiver tendências a sangramentos e se estiver no último trimestre de gravidez. Cuidado! Apesar de nós termos uma referência no final,
onde eu estou aconselhando você, dando uma ordem a você, não tome aspirina se tiver tendências a sangramentos e se estiver no último trimestre de gravidez, dá uma pensada, olha o texto todo. O que é que eu estou falando? Que a aspirina contém substância ativa ácido aceticílico, do grupo de substâncias anti-inflamatórias não esteroides, que inibe a formação excessiva de substâncias mensageiras da dor. Então, eu estou passando informações sobre esse remédio para vocês. Estou passando informações sobre a aspirina. Logo, temos um texto informativo. Bom? Próximo texto. O anonimato na internet devia ser proibido. Todos deveriam ser obrigados a se identificar, de modo que o governo e a política pudessem controlar o que cada um faz na rede. A internet é uma rede de escala mundial, de milhões de computadores interligados. Com tamanha abrangência, é enorme o potencial para que se cometam os mais diversos crimes. Por isso, a única medida aceitável é forçar a identificação pública de todos os internautas. Se você prestar atenção, aqui eu tenho um texto muito especial, né? Vocês já sabem que texto é esse. O anonimato na internet deveria ser proibido. O anonimato na internet deveria ser proibido. Eu estou te dando uma opinião, tá? E esse é um texto dissertativo. Agora, que bacana que ele é um texto dissertativo argumentativo, né? Porque eu estou influenciando você a pensar como eu. E o pior, né? Eu ainda estou dando uma solução para o problema, porque as dissertações argumentativas, elas pedem soluções, tá? Por isso, a única medida aceitável é forçar a identificação pública de todos os internautas. Desculpa. Se você prestar bem atenção, eu estou dando muitas informações para embasar o meu ponto de vista. O anonimato na internet deveria ser proibido. Todos deveriam ser obrigados a se identificar, tá? De modo que a polícia e o governo pudessem controlar o que cada um faz na rede. Olha as informações que eu estou te dando. Olha a segunda. A internet é uma rede de escalas mundial de milhões de computadores, com tamanha abrangência e enorme potencial para que se cometam diversos crimes. Então, eu embasei a minha opinião com dois argumentos bem fortes, né? Explicando o motivo de todos se identificarem e o perigo que é para as pessoas cometerem crimes, né? Então, você tem aí um texto dissertativo. Próximo. O candidato chegou ao local da prova. Sentia-se gélido. Estava desesperado. Ao receber a prova, leu a primeira linha, o que aumentou a sua tensão. Marque as alternativas com cuidado, não rasure. Como não podia desapontar a si próprio, tentou se acalmar. No entanto, quando abriu a prova de português e viu a palavra injunção, quase desmaiou. Levantou os olhos para o teto da sala, apelando para qualquer espécie de divindade. Deus, ou qualquer que seja seu nome, faça com que eu me lembre do que é injunção. E você acabou de estudar comigo, né? Injunção é o texto injuntivo. Está na cara que ele fez aí uma prova que a tipologia textual era a injunção, né? Se você prestou atenção, esse texto segue uma ordem cronológica. Vamos ver a ordem? O candidato chegou ao local da prova. Sentia-se gélido. Estava desesperado. Aí o que aconteceu depois? Ele recebeu a prova. E depois ele leu a primeira linha. Como não podia desapontar a si mesmo, o que foi que ele fez depois? Tentou ficar calmo. Mas ele depois abriu a prova. E abriu a prova de português. O que foi que ele viu? A palavra injunção. Então vocês estão vendo? Uma ordem cronológica está sendo seguida. Né? E, inclusive, tem a fala do personagem, né? Deus, ou qualquer que seja seu nome, faça com que eu me lembre do que é injunção. Como eu tenho personagens ordem cronológica, eu tenho um texto narrativo. Muito bem. O homem dono da barraca de tomates tentava em vão acalmar a nervosa senhora. Não sei por que brigavam, mas sei o que vi. A mulher, imensamente gorda, monstruosa, erguia os enormes braços e com os punhos cerrados gritava contra o feirante. Comecei a me assustar, com medo que ela destruísse a barraca e talvez o próprio homem, devido à sua fúria incontrolável. Ela ia gritando e se empolgando com sua raiva crescente, ficando cada vez mais vermelha, assim como os tomates, ou até mais. Olha aí, já tenho aí um personagem, né? O dono, mas não é qualquer dono. É o dono da barraca, não é qualquer homem, não é qualquer dono, é o dono da barraca de tomates. E ele tentava em vão acalmar a nervosa senhora. Mais um personagem, eu tenho dois.
E eu, que sou o narrador, que estou olhando, ó, não sei por que brigavam, mas sei o que vi. O que foi que eu vi? 2 pontos, introduzindo uma explicação. O que foi que eu vi? Explica para mim, explica. A mulher imensamente gorda, monstruosa, erguia os braços e com os punhos cerrados gritava contra o feirante. Comecei a me assustar com medo que ela destruísse a barraca e talvez o próprio homem, devido à sua fúria incontrolável. Esse talvez o próprio homem é uma oração intercalada, né? Pode ver que ela está isolada por travessões, poderia estar por hífen também. Ela quebrou a ordem, olha aí. Comecei a me assustar com medo de que ela destruísse a barraca devido à sua fúria incontrolável. Então, esse talvez o próprio homem só fez quebrar a estrutura, né? A gente chama isso de intercalação. Ela ia gritando e se empolgando com sua raiva crescente e ficando cada vez mais vermelha, assim como os tomates. Olha a comparação, né, que eu estou fazendo, né? Uma figura de linguagem, né, mais uma comparação. Essa é a diferença. Pode voltar, filha, da metáfora para a comparação. A metáfora eu não tenho os elementos, mas que menos que tal que, só tenho na comparação. Tá bom? Viu? Então, tipologia textual. Olha, falando nisso, já é a segunda vez que a gente fala de tipologia textual. Quem assistiu ao vídeo 1 sabe o que eu estou falando, né? Então, esse é o vídeo 4, a gente embasou mais um pouquinho as tipologias textuais, porque elas são importantes. Sempre estarão presentes em provas, né? Quando nós fizermos nossos simulados online, aqui ao vivo, né? A gente está pensando, né, diretor, em fazer o nosso ao vivo aqui, com todo mundo aqui. Mas a gente precisa dar primeiro um suporte para eles, né, diretora? Para que eles tenham, assim, um conhecimento para poder fazer, né? Muitas surpresas ainda estão vindo por aí, né? O Cuca está preparando muitas coisas para vocês, tanto presencial quanto online. Não esqueça, tá, gente? Olha, aqui no Cuca nós temos aula aos fins de semana, né? Principalmente domingo, para as carreiras de policiais. Os nossos delegados todos os domingos estão dando instruções para vocês. O online da Sensa está bombando cada dia que passa, né, diretora? Com cada professor legal de enfermagem, de áreas específicas. Então, aí está, senhores, nós somos isso, essa simplicidade que você está vendo, né? Nada de tecnologia, nem de raio laser, né, professora? Como é a diretora, né? Mas a gente consegue passar a informação para vocês. Sabe por quê? Porque nós somos apaixonados pela educação. E o nosso segredo é o seu sucesso. A gente quer que você passe, por isso que nós estamos fazendo aqui. Apoie esse projeto, não esquece de dar um likezinho lá, tá? Passe esse projeto para outras pessoas, porque enquanto mais ele for divulgado, mais a escola vai incentivar. E talvez ela até aumente o número de aulas com isso, tá? A gente precisa de vocês também. E o que vocês precisarem, nós do CUC estamos aqui para ajudar você. Venha, faça uma visita para a gente, procure a Diana, nossa coordenadora, nota 1000. Né? Ela sempre tem a solução para você. Obrigado, até a próxima. Obrigado pela sua participação. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos e lhe recomendará mais conteúdos. Inscreva-se em nosso canal clicando nesse botão vermelho logo abaixo e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas aulas. Cuca Cursos e Concursos. Somos apaixonados pela educação.